Olá, galerinha! Eu sou a professora Denise e eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos analisar juntos alguns trechos do conto Cinderela, escrito pelos irmãos Grimm. Esta atividade está na página 168 do livro Ler e Escrever de vocês, mas nós vamos usar o nosso caderno de língua portuguesa para anotar todas as nossas descobertas. Lembrem-se de colocar a data que vocês estão fazendo a atividade. Antes de fazer essa atividade, é muito importante que vocês ouçam o conto e acompanhem a leitura no livro de vocês. Eu publiquei um vídeo contando essa história no dia 28 de julho, então ouçam primeiro e depois façam essa atividade, combinado? Vamos começar pelo trecho 1. Eu escolhi o início da história. Há muito tempo aconteceu que a esposa de um rico comerciante adoeceu gravemente e, sentindo seu fim se aproximar, chamou sua única filha e disse: "Querida filha, continue piedosa e boa menina, que Deus a protegerá sempre. Lá do céu olharei por você e estarei sempre ao seu lado." Mal acabou de dizer isso, fechou os olhos e morreu. Aqui eu quero que a gente observe como que eles começaram o texto, com há muito tempo. Será que todos os contos começam da mesma maneira? Eu acho que não. No livro de vocês tem vários contos que vocês podem comparar a maneira que eles estão começando. Não são todas iguais, mas algumas palavras e algumas expressões são características desse gênero. Por isso é importante nós conhecermos. O da Cinderela começa com há muito tempo, esta versão. Tem outros textos, outros contos que começam com era uma vez, há muitos anos. Você consegue descobrir outras formas de iniciar um conto? Vamos pesquisar? E aí vocês completem esta lista, combinado? Vamos para o próximo trecho. Agora nós vamos observar algumas palavras e expressões que marcam tempo no texto, que mostram para o leitor quanto tempo levou uma situação ou quando aconteceu a história. Vamos ver esse trecho. A jovem ia todos os dias visitar o túmulo da mãe, sempre chorando muito. Veio o inverno e a neve cobriu o túmulo com seu alvo manto. Chegou a primavera e o sol derreteu a neve. Foi então que seu pai resolveu se casar de novo. Aqui, todos os dias, mostra pra gente como era a rotina da Cinderela, né? Pela saudade, todos os dias ela ia até o túmulo e chorava muito. Então está marcando pra gente a rotina, o tempo da história. Quando o autor coloca "veio o inverno", também está marcando o tempo, porque está dizendo que passou uma estação. Após uma estação inteira, ela continuava indo ao túmulo da mãe. Chegou a primavera, ou seja, passou mais uma estação. Então está dando uma ideia de quanto tempo levou desde a morte da mãe da Cinderela até o pai se casar novamente. O outro trecho. A partir de então, ela foi obrigada a trabalhar da manhã à noite nos serviços mais pesados. Era obrigada a se levantar de madrugada para ir buscar água e acender o fogo. Só ela cozinhava e lavava para todos. Quando aqui eles colocam da manhã à noite, demonstra pra gente como era o dia da Cinderela. Né? Então mostra pra gente ao longo do dia dela, que é o tempo, uma marcação de tempo, como era a rotina dela. A mesma coisa quando fala que ela levantava de madrugada, ou seja, o dia dela já começava muito cedo. No próximo trecho. Um dia o rei mandou anunciar uma festa que duraria 3 dias. Todas as jovens bonitas do reino seriam convidadas, pois o filho dele queria escolher entre elas aquela que seria sua esposa. Não diz qual dia, mas diz que um dia o rei mandou anunciar e que a festa duraria 3 dias. Essas são algumas expressões e algumas palavrinhas desses trechos que marcam o tempo.
Mas na história tem muitas outras. Eu desafio vocês a completar a nossa lista. Então, aqui nesses trechos nós temos todos os dias, veio o inverno, chegou a primavera, da manhã à noite, um dia, duraria 3 dias. Voltem lá no texto, deem mais uma lidinha para encontrar outras palavrinhas e outras expressões que também têm a função de marcar o tempo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características. As características são aquelas palavrinhas que mostram pra gente como é um personagem, ou como é o lugar onde acontece a história, ou como é um objeto muito importante. Essas palavrinhas ou expressões é que nós chamamos de características, ou do personagem, ou do local, ou do objeto. Eu escolhi esse trecho. Sempre que havia chegar, um passarinho branco voava para a árvore e, ao ouvi-la pedir baixinho alguma coisa, jogava-lhe o que ela havia pedido. Então, aqui está dizendo para a gente como era esse passarinho que atendia os pedidos da Cinderela. Era um passarinho branco. Então, a gente consegue imaginar como que era o passarinho. O outro trecho, o príncipe fala do sapatinho. O príncipe pegou o sapatinho, era pequenino, gracioso e todo de ouro. Do outro dia de manhã ele procurou o pai e disse: só me casarei com a dona do pé que couber neste sapato. Então o sapato era pequenino, gracioso e todo de ouro. Aqui são algumas palavrinhas e expressões que dizem pra gente como é o sapatinho e como é o pássaro. Mas lá no texto tem palavrinhas, tem dicas que falam pra gente como são todos os personagens, como é o lugar onde a Cinderela morava, como que era a festa, como eram os vestidos que o passarinho deu para Cinderela. Vamos lá no texto e procurar e completar a nossa lista de palavras que podem servir para, quando formos escrever o nosso texto, caracterizar um personagem ou um local ou um objeto? Então aqui nós temos passarinho branco, pequenino, gracioso, todo de ouro. Vamos para o próximo, que agora é um desafio. Você consegue imaginar como são as filhas da madrasta de Cinderela? No texto aparecem dicas que nos ajudam a imaginar a imagem delas. Eu desafio vocês a procurarem palavrinhas no texto que mostram para o leitor como são as filhas da madrasta. E as características não precisam ser só físicas. Pode ser também do caráter delas, do comportamento, tudo que diz para o leitor como elas são. Que palavra nos dão essas dicas? Então, esse é o desafio de hoje para vocês. O texto inicia na página 162. Boa leitura, bons estudos e até o próximo vídeo. Um beijo!